Meu nome é Leisa Ribeiro e eu sou pesquisadora aqui na Fundação Podemos. E este é o nosso curso sobre diversidade e inclusão na política. Na nossa primeira aula, a gente tratou dos conceitos fundamentais de diversidade e inclusão, além de falar da importância da representação e também da análise histórica e barreiras legais que existiam no Brasil que impediam a participação política de populações subrepresentadas. Na segunda aula, a gente aprofundou sobre as barreiras existentes hoje, tanto institucionais quanto sociais, e também falamos de alguns casos de superação que foram muito importantes para a tomada de decisões políticas. Nesta aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a representatividade nos espaços de tomada de decisão. A primeira questão que a gente vai tratar são os benefícios da diversidade no processo de tomada de decisão. É importante ter em mente, como falamos na segunda aula, que populações subrepresentadas são estigmatizadas na nossa sociedade, o que acaba por influenciar a sua participação política. Além disso, preconceitos também são condicionantes na experiência política desses grupos. É importante ter em mente que a experiência ela é individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Isso significa que uma determinada mulher negra, por exemplo, pode ter sofrido diversas violências que outra mulher negra não sofreu. Isso acaba por condicionar a nossa própria identidade. Mas elas também compartilham de experiências coletivas enquanto mulher e negra. Mas, ao mesmo tempo, há uma diferença nas violências sofridas por diversas populações. Como falamos, a misoginia acaba sendo um problema em relação às mulheres, o racismo em relação às pessoas negras, a LGBTfobia em relação à população LGBTQIAP+, e o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Além disso, é importante ter em mente que a falta de recursos e de uma rede de apoio também condicionam a experiência política desses grupos. A diversidade, ela acaba por tornar o processo mais equitativo e inclusivo. Isso significa que, por exemplo, ao decidir sobre uma política pública, uma pessoa PCD consegue incluir um direito ou uma condição favorável às pessoas PCD na sua inclusão na sociedade. Ou seja, o processo decisório fica mais sensível quando temos grupos diversos representados na política. Mas é importante ter em mente que essas pessoas não estão livres da violência política. Por exemplo, no Brasil houve 7 casos de violência política de gênero por dia durante 2021 e 2022. Metade das mulheres ativistas pela causa da Amazônia, por exemplo, já sofreram violência política. Esses foram os dados trazidos durante a Cúpula da Amazônia de 2023, realizada no Brasil. Existem 2 outros aspectos importantes na representatividade política. Um grupo diverso tende a tomar decisões mais inovadoras que condizem com os desafios do país. Além disso, o segundo aspecto é a confiança nas instituições. Uma população tão diversa tende a não confiar tanto em instituições políticas compostas por apenas um grupo social. Isso significa que uma maior inclusão de grupos subrepresentados garante uma maior segurança nas instituições políticas por parte da população. Agora que a gente entendeu as vantagens de uma maior representação política desses grupos minoritários, a gente vai tratar do estudo de casos de políticas inclusivas que foram, inclusive, propostas por grupos subrepresentados. A gente agora vai discutir um pouco como pessoas de grupos subrepresentados já influenciaram positivamente a política. Mara Gabrilli, por exemplo, auxiliou o Estado brasileiro a ter outro entendimento sobre as pessoas com deficiência. Antes de sua eleição, o entendimento do Estado brasileiro era muito relacionado à biomedicina e também a condições médicas. Atualmente, o Estado reconhece de maneira mais ampla as pessoas com deficiência. Outro case de sucesso foi a discriminação positiva oferecida pelas cotas raciais. O INEP mostra que a Lei de Cotas de 2010 ela acabou por influenciar positivamente, aumentando em 36% a participação de negros e pardos no ensino superior. Agora, também temos a compreensão de que essas pessoas acabam por trazer um conhecimento mais técnico sobre a causa, influenciando
as políticas públicas. Esse é o caso da mobilidade urbana, por exemplo, que dá acessibilidade à população com deficiência. Além disso, diversas campanhas de conscientização são promovidas pelo Estado e também pelo terceiro setor e grupos de ativistas. Isso acaba por influenciar no conceito de preconceito. Afinal, a gente consegue mudar a cultura através de campanhas de conscientização. Bom, nessa aula a gente aprendeu um pouco sobre a importância da representatividade política e como ela pode influenciar positivamente a vida das pessoas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco das ferramentas para promover a diversidade.